você tem várias oportunidades para aprender mais da palavra de Deus. Não desperdice nenhuma delas. Então, a gente tem várias opções justamente para que você reserve esse tempo de conhecer mais ao Deus a quem você serve. E os milagres que Ele opera, né, a multiforme graça de Deus operando nas variadas facetas da nossa vida. E é importante, então, que você dedique um pouco de tempo para isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Talvez você fique com aquela sensação assim, eu já li esse texto essa semana, né? Quando é que foi que você leu esse texto, essa semana? Hoje de manhã, que foi o mesmo texto que o Charles pregou, né? Então, Deus mandou eu e ele pregarmos sobre o mesmo texto. Então, bom isso, né? Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, eu quero convidar você a acompanhar a leitura desse texto. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Obrigado, Pai, pela tua palavra. E nós te pedimos que nessa hora o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, para que possamos fazer tudo o que for preciso, para que alguém receba a salvação no teu Filho Jesus. Fala, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre o amor de Jesus. O amor que nós cantamos, essa maravilhosa graça que nós cantamos em 2 estilos diferentes no culto de hoje. Eu quero falar sobre esse amor que transforma. E esse amor que está disponível para fazer tudo o que for preciso para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam libertas em todo o tempo. Esse amor, ele é real, o amor de Deus, ele é real. Você pode crer nisso. O amor de Deus não é um conto histórico, não é uma peça de literatura. O amor de Deus, ele é real. E eu e você precisamos crer nisso. Talvez você diga: pastor, mas como o amor de Deus pode ser real se eu enfrento tantas lutas? O amor de Deus é real, mesmo você enfrentando lutas, porque Ele está disponível, Ele está perto de mim e de você, mesmo em meio às nossas lutas, porque Ele nos consola, Ele nos renova as forças, Ele nos direciona, porque Ele nos ama. O amor de Deus é algo real demais. Deus, Ele ama a mim e a você, e Ele nos fortalece para enfrentar as lutas. Ele não nos abandona em meio às lutas. Às vezes as pessoas nos abandonam, as pessoas nos frustram, as pessoas falham conosco, mas Deus, Ele nunca falha conosco. Ele nunca vai falhar, Ele nunca desamparou um filho seu. Jesus, Ele veio, então, para demonstrar esse amor intenso. E Ele, então, derramou o seu sangue puro, carmesim, naquela cruz do Calvário ali, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de começar de novo. Como Charles disse aqui, o perdão de Deus, ele nos dá uma folha branca para a gente começar a escrever a história da vida novamente. Essa vida com Ele. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E tudo isso pelo amor gracioso de Deus. Porque Jesus, ele veio, e ele mesmo diz isso,
para salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. Eu e você, todos nós. É esse amor gracioso do Senhor. E para que, então, o ser humano pudesse experimentar a salvação, Jesus fez o que foi preciso. E o seu ato máximo ali naquela cruz era para que eu e você tivéssemos salvação e vida eterna. Quando ele ressuscitou o terceiro dia e venceu a morte, para nos garantir, então, que eu e você também vencemos a morte e temos a vida eterna com ele. A Bíblia, ela é marcada pelo amor de Deus. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, fala sobre o amor de Deus. E Jesus, em cada ato, ele demonstrou o amor de Deus. Ele foi demonstrando esse amor. Se você ler um pouquinho antes, no capítulo 1 de Marcos, você vai ver ali o amor de Deus, ali, como que Jesus amava as pessoas, e quando ele olha para aquele leproso, e ele então, no final do capítulo 1 de Marcos, ele cura aquele leproso ali, e o texto vai dizer que Jesus ele sentiu compaixão. Aquele leproso chegou para ele dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus contemplou a fé daquele homem e disse: então, querido, seja purificado. E imediatamente as escamas caíram e aquela lepra foi curada. E Jesus, ele olha com compaixão para mim e para você. É esse amor de Deus. Eu e você podemos confiar nesse amor de Deus. Você confia no amor de Deus? Você depende desse amor de Deus que não rejeita ninguém? Esse amor que acolhe em todo tempo? É esse amor que eu e você devemos confiar a todo momento. Jesus, ele fez tudo isso. E essa história da cura do paralítico é mais um momento onde Jesus ele opera um milagre operado por mãos que amam, um milagre operado por aquele que pode operar milagres. A Thelma falou aqui: eu queria para o Senhor um milagre, precisa ser um milagrão, um milagrinho. Aí ele diz: ah, é isso que tu quer? Passagem cai de 2.000 para 1.100. Aí o problema já não é mais de Deus. A internet não funcionou, o plano da operadora não estava bom naquela hora ali, deu ali. Mas, de 2.000 para 1.400. Só para tu ter. Parecia ali o Gideão toda hora com Deus assim: Senhor, tem que ficar tudo seco, menos aquele cantinho. Deus fala: não, Senhor, agora é o contrário, Senhor. Não, Senhor, mais uma prova. Né? E assim, às vezes a gente faz dessa forma, mas nós devemos crer nesse amor de Deus, esse amor gracioso do Senhor. Esse texto conta a história de um homem aleijado. O texto não diz quanto tempo, o que aconteceu com ele, se era de nascença ou não. Nem em Mateus e nem em Lucas, que são os outros textos paralelos desse texto, se fala se ele era um aleijado de nascença. Mas o que importa é que aquele homem ali, ele não podia por ele mesmo fazer alguma coisa, mas os seus amigos olharam para ele, movidos pelo amor, levaram aquele homem até Jesus ali. E está ali, Jesus ele chega na cidade, ele está ali na casa, que era a casa de Pedro, e ele está ali pregando, e tem uma galera ali ouvindo, dando importância à palavra de Jesus, e é muito interessante que aquele que é a palavra estava pregando a palavra. O verbo que se fez carne habitou entre nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que estava na criação dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era o Deus encarnado, Jesus Cristo ali, naquele momento, pregando a própria palavra de salvação, por seu amor e a sua compaixão. Gente, essa história é linda, e eu quero compartilhar com você rapidamente pelo menos três aprendizados desse texto. E o primeiro deles é que eu e você devemos nos importar uns com os outros. Aquele homem aleijado por si mesmo, ele não chegaria até Jesus. Mas os seus amigos se importavam com ele. Os seus amigos se importaram tanto com ele que resolveram carregar aquele homem numa maca, atravessaram aquela multidão inteira e não desistiram. Eles podiam olhar para aquela multidão até Jesus e dizer: está difícil demais, vamos parar por aqui. E a gente tentou, mas não deu. Não passa na porta, não vai na janela, né? Vai pelo telhado então. Vamos descer esse cara lá, arranca o telhado dessa casa agora, mas a gente vai levar esse homem ali. E esses homens fizeram isso por amor ao seu amigo. Eles se importaram com o sofrimento daquele seu amigo. Eles se importaram com as limitações daquele seu amigo. E, na verdade, queridos, é uma lição para mim e para você. Nós devemos nos importar uns com os outros. Nós devemos nos importar, sim, e o sofrimento do outro deve doer na gente também, porque, afinal de contas, em Cristo, nós somos um só corpo.
Se dói no meu irmão, tem que doer em mim. O problema é que hoje, nessa sociedade ensimesmada, preocupada com si mesmo, com seus próprios desafios, com seus próprios problemas, eu não tenho tempo para o outro. Só tenho tempo para mim. O tempo para atender a todo o egoísmo que faz com que eu me sinta o centro das atenções do universo. A gente vive numa sociedade que estimula a conquista, que estimula o tempo inteiro esse desejo. A ambição do crescimento ela é positiva, mas a ganância é uma busca de crescimento a qualquer preço, irmãos. E é isso que nós vivemos numa sociedade. Só que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui. Mas nós temos uma perspectiva eterna de vida, porque aqueles que já se entregaram para Jesus têm uma perspectiva muito mais longa de vida, porque sabem que a vida vai além do que nós estamos vendo aqui agora. Aliás, a Bíblia diz que a coisa mais linda que nós já contemplamos aqui na terra, ela não se compara com o que está reservado para nós na glória. E se você está aqui e ainda não tem essa certeza da glória eterna com o Senhor, essa é a noite. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós devemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, para que então nós possamos caminhar como família. Mas tem gente que se preocupa muito com os outros, mas é o crente gato. Vou fazer uma adaptação a uma ilustração que eu ouvi hoje. Sabe qual é o crente gato? Dizem por aí que o gato tem 7 vidas, certo? Tem o crente gato, que ele toma conta da vida de todo mundo, que ele acha que ele tem mais de uma vida. Então ele fica tomando conta da vida dos outros. E ele nem toma conta da sua própria vida muitas vezes. Se preocupar uns com os outros, aqui se importar uns com os outros, não é você ficar tomando conta da vida do irmão para descobrir os erros que ele tem cometido. É orar por ele, é interceder, é ajudar. Não é? É o sofrimento dele trazer dor para o seu coração e a alegria dele trazer alegria para o seu coração. É isso que deve ser, nós devemos nos importar uns com os outros, sim, e investir tempo uns nos outros, investir tempo na ajuda. A Bíblia não fala os nomes daqueles 4 amigos, porque eles não estavam buscando, em momento nenhum, destaque pessoal. Eles estavam ali esperando e se colocando à disposição para ajudarem seu amigo. Eles não olharam para as dificuldades. Eles não olharam para o que os outros iam falar. Que cara doidos esses aí, o que esses caras estão fazendo, carregando esse homem aí, dessa maca para cima e para baixo aí. Eles não se importaram com as reações talvez agressivas. Olha aí, imagina numa multidão, 4 caras com a maca passando ali, empurrando, dá licença, vai empurrando aqui. Alguns provavelmente olhando de cara feia para eles não olharam para nada disso. E quando eles fizeram aquilo de arrancar parte do telhado, eles quebraram um paradigma, porque ninguém imagina entrar na casa de alguém pelo telhado, é pela porta. Em suma, aqueles amigos, porque se importavam com seu amigo aleijado, eles então fizeram tudo que era possível para levar aquele seu amigo a ter um contato com Jesus. Você está disposto a fazer o que for preciso para que um parente seu seja alcançado pela graça de Deus? Você está disposto a fazer o que for preciso para que um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, alguém com quem você convive, seja alcançado pela graça de Deus? Você está disposto a fazer o que for possível e preciso para isso? Porque isso é o que Deus nos pede. É isso que Ele espera de nós. Não olharmos para as dificuldades em momento nenhum, mas sim olhar para o Senhor que pode transformar vidas. Porque Deus, Ele quer usar, irmãos, a mim e a você. Nós somos pessoas comuns, mas pessoas redimidas pela graça do Senhor. E por isso Ele quer nos usar. Todos nós que fomos lá para o sertão, nós somos pessoas comuns, de carne e osso, como você. No final do dia, a gente estava cansado. Era o calor, era a caminhada intensa, era ali toda a batalha espiritual em cada casa que a gente entrava, uma idolatria muito forte, uma concorrência muito forte ali, mas o tempo todo Deus fazendo tudo aquilo cair, porque nós estávamos indo levar transformação de vida para aquelas pessoas, e foi possível fazer o que era preciso para que a mensagem chegasse àquelas pessoas. Esses amigos fizeram isso, eles fizeram o que foi preciso ali. Mas para que isso aconteça, e nós então
sejamos motivados de verdade a fazer o que for preciso para alcançar outras vidas com a mensagem de esperança, nós precisamos olhar para Jesus com fé. Aqueles 4 amigos, eles criam que se levassem aquele homem aleijado até Jesus, ele seria curado. E foi a fé que os impulsionou a enfrentarem todos os desafios. Foi a fé que os impulsionou a olharem com compaixão para aquele amigo e o buscarem ali e o levarem até Jesus. Porque é Jesus que nos transforma. É Jesus que nos fortalece e nos dá ousadia. Por mais difícil que pareça ser a luta, a presença do Senhor muda todo esse espectro. É o Senhor Jesus que nos capacita. É Ele que nos enche dele mesmo, do seu Espírito Santo. É Jesus que coloca amor no nosso coração, porque Ele nos ama incondicionalmente. É esse Jesus que coloca compaixão na nossa vida. É preciso se importar uns com os outros. E para que eu me importe mais com o meu próximo, eu preciso de Jesus na minha vida. Mais do Senhor na minha vida. É assim. É por amor. É por compaixão ao próximo. Sem querer créditos pessoais. Sabe, irmãos? A Fabiana e o seu marido, eles vão, por essa semana, em nome de Jesus, eles vão ganhar uma casa nova por 1 ano. Eles nem sabem que a primeira igreja batista em Heliópolis existe. Mas eles sabem que tem um povo do Deus de amor que os está acolhendo e os amparando. Eles sabem que tem ali, naquela comunidade de Maçangano, em Petrolina, no Pernambuco, um casal de missionários, o Benedito e a Denise, que são os representantes desse povo de Deus naquele lugar. A gente não precisa aparecer. É Jesus. Nós, como igreja, preparamos 76 cestas básicas para as famílias famintas daquela região. Nós não precisamos entregar nenhuma delas pessoalmente, porque aquelas famílias precisam saber que é um povo do Deus Altíssimo que estava ali enviando aquela ajuda. E os missionários daquela região, os mensageiros entregando o tempo inteiro. Desde quando eu compartilhei a fome daquelas famílias, que os seus corações foram tocados e nós nos unimos com um pouquinho de um e um pouquinho de outro e abençoamos essas 76 famílias ali. Por quê? Porque a dor do outro doeu em nós também. É preciso se importar uns com os outros. Nós temos sido abençoados pelo culto azul aqui. Domingo que vem, 17 horas, de novo estaremos aqui. Irmãos, você precisa vir, irmãos, porque os pais dessa galera autista me inspiram. Eles são um exemplo de dedicação. Eles são exemplos de um amor. Você precisa sentir-se inspirado também por essas famílias. Que tem alguém do espectro autista ali, querido. Vem aqui, pastor, fica muito cansativo chegar às 5 horas, ficar até às 9 na igreja, 4 horas. Gente, se você vier né, aqui, você vai ser abençoado por tudo que você vai viver aqui às 5 horas. Por que a gente começou esse trabalho? Por amor a essas famílias. Por estar ao lado delas e encorajá-las e acompanhá-las. E isso tem feito diferença na nossa vida, na vida delas também. Esses amigos, eles se preocuparam com aquele homem aleijado. Eles não ignoraram aquela luta. Eu e você somos desafiados, então, por esse texto, a nos preocuparmos uns com os outros. Em segundo lugar, nesse texto eu aprendo que eu e você, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Precisamos nos achegar a Jesus. Aquele homem precisou ser levado pelo telhado para chegar perto de Jesus. Na verdade, aqueles amigos queriam que Jesus olhasse aquele homem e visse as suas limitações. Aquele homem, ao achegar-se ao Senhor Jesus, ele então recebeu a resposta para a sua luta. Era impossível aquele homem voltar a andar. Era impossível aos olhos humanos que aquele homem fosse curado. Mas Jesus restaurou a sua vida. Porque quando eu olho para Jesus, eu descubro que seja qual for a pergunta do meu coração, a resposta é Ele. Seja qual for o estilo de luta que eu estou vivendo, é no Senhor Jesus que eu tenho a solução. Seja qual for a intensidade da força do inimigo, é Jesus a força intensa e suprema que vai superar tudo isso.
É o Senhor Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. O quanto você tem tido intimidade com Jesus? Não precisa responder para mim, mas quanto tempo da sua vida, da sua semana, você dedica a ter intimidade com o Pai, a buscá-lo em oração, em leitura da sua palavra? Nós precisamos nos achegar a Jesus. Aqueles homens estavam transpondo aquela multidão para estarem mais próximos do Senhor, não apenas para ouvir o que ele falava, mas para experimentar o que ele fazia. E o que ele fazia era cura e libertação, era transformação de vida. E é isso que Jesus tem para mim e para você. Ele tem cura para o seu coração, ele tem cura para as suas feridas emocionais, ele tem cura para todas as suas decepções e frustrações, ele tem libertação para você não estar mais acorrentado pela mágoa, pelo rancor. Ele tem uma restauração para fazer tudo novo na sua vida, mas é preciso se achegar a Ele. É preciso se achegar ao Senhor Jesus. E, queridos, todo aquele que se aproxima do Senhor Jesus experimenta o seu poder. É o apóstolo Paulo que diz, olha, que você e eu devemos renovar a nossa mente no conhecimento do Senhor Jesus para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando eu me aproximo de Deus, eu percebo quem Ele é de fato. Não apenas numa questão teórica, mas na vida prática em todo o tempo. É preciso se aproximar do Senhor. E aproximar-se do Senhor não é uma coisa externa, é interna. Não adianta você estar aqui ocupando uma dessas cadeiras aqui, durante todas as programações da igreja, se o seu coração não está aberto para ouvir a voz de Deus. Não adianta você estar aqui num culto de corpo presente, mas de mente e coração ausentes. Né? Você está preocupado com o resultado do jogo, o Flamengo ganhou do Botafogo no final, fica tranquilo ali. Né? Mas então não pensa no que está lá fora. É no que está aqui dentro. É no que o Senhor está fazendo em todo o tempo. Para de olhar e pensar que você tem um monte de vidas e toma conta da vida dos seus irmãos e a sua mesmo. Jesus fala sobre isso. Numa das devocionais que você vai ler essa semana, fala sobre isso. Tu está aí olhando o cisco no olho do teu irmão e você está com a trave aí. Ué. Eu não posso ser crente gato. Eu tenho que estar ali todo o tempo diante do Senhor. Eu preciso me aproximar do Senhor, porque quando eu me aproximo de Jesus, eu recebo perdão. Quando eu me aproximo de Jesus, eu recebo consolo. Quando eu me aproximo de Jesus, eu recebo direção. Quando eu me aproximo de Jesus, eu recebo força que vem dele. E a força que vem do Senhor, ela não se desgasta. Então, ela me faz mais perseverante. Quando eu me aproximo de Jesus, ele me usa como instrumento para alcançar outros. É preciso se aproximar de Jesus. Viver o milagre do Senhor é todo dia viver esse milagre de buscar intimidade com Ele. Nessa vida corrida que a gente vive, ter esse tempo de intimidade com o Pai é um milagre. É você organizar bem a sua vida para que você, então, ali possa ter esse tempo de intimidade com o Pai. Como é que você vai falar daquilo que você não está cheio? Como é que você vai compartilhar o amor e a graça de Deus se isso não estiver transbordando no seu coração? E como é que você vai transbordar de amor e graça de Deus? Tendo intimidade com Ele. Ele é a fonte inesgotável. Porque Jesus disse, aqueles que crerem em mim, deles fluirão rios de águas vivas. É quando nós estamos cheios do Senhor Jesus que o Espírito Santo transborda da nossa vida, então, e alcança outros. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar me importando com os outros. Em segundo lugar, nesse texto, eu preciso estar buscando proximidade com Jesus, porque quanto mais próximo dele, mais eu vou me importar com os meus irmãos. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ele se importa comigo e com você. Jesus estava ali pregando. De repente, do nada, surge uma maca descendo pelo telhado. Ele podia olhar e dizer, que isso? O que vocês estão fazendo? Jesus podia ali passar um carão ali naqueles homens ali, estão me atrapalhando na minha mensagem, mas não é isso que Jesus disse. Ele olhou com compaixão e amor, por quê? Porque Jesus, ele se importa conosco. Tem um cântico antigo que diz assim, e apesar desta glória que tens,
Tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você crê nisso? Jesus, ele se importa comigo e com você. Essa canção diz: tu és soberano. Porque o nosso Deus é o Criador de tudo e todos, mas apesar de toda a glória que Ele tem, de toda a santidade que Ele tem, de toda a perfeição que Ele tem, Ele se importa comigo e com você, apesar de tão pequeninos diante dEle. Ele se importa conosco. Jesus olhou para aquele homem aleijado e disse: olha, os seus pecados estão perdoados, porque sim, muito mais importante do que ele voltar a andar fisicamente, era ele voar espiritualmente como alguém certo de ir para o céu, viver e contemplar a glória de Deus eternamente. Jesus olhou para aquele homem com compaixão e por isso ele curou aquele homem. E aquele homem ali, para que todos pudessem ver que Jesus não estava brincando de ser um mensageiro, ele era a própria mensagem. Ele cura aquele homem, manda aquele homem aleijado se levantar e carregar a sua maca e voltar para a sua casa e para a sua família. Querido, Jesus se importa com você. Se você acha que ninguém se importa contigo, saiba de uma coisa: o Criador do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se importa com você. E Ele se importa a ponto de se entregar naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. E é importante você saber disso, que Deus se importa contigo, porque quem se importa é porque ama. Quem se importa age para ajudar, toma iniciativa. Aqueles amigos, eles fizeram a parte deles, levaram o homem aleijado até Jesus. E Jesus olhou para eles com amor e agiu, curando e restaurando a vida. Quem se importa tem uma motivação de dentro para fora com o outro. Não é para ninguém ver, não é jogar para a galera, é viver para servir ao Senhor. Quem se importa toma a iniciativa. O texto diz que Jesus, ele viu a fé daqueles homens. E aquela fé foi manifesta através de ações práticas, enérgicas. Se você crê, mas você fica parado, você não se movimenta pela fé, tem alguma coisa errada. Você tem que se movimentar pela fé, sabendo que a sua parte Deus não vai fazer, mas a parte dele Ele vai fazer, porque Ele faz sempre. Então, quando eu consagro ao Senhor a minha vida, quando eu coloco diante do Senhor, dizendo: Senhor, tudo que eu devo fazer, eu vou fazer, Senhor. Independente de eu poder perceber a sua ação, porque o Senhor vai agir no tempo certo. Diz que tinham 2 fazendeiros ali com a terra, eles precisavam preparar a terra, estava na época já de lançar a semente. E teve um, olhou e disse assim: céu sem nenhuma nuvem. Não, eu não vou preparar a terra, porque não vai chover. Vou esperar chover, para depois eu preparar a terra. O outro olhou e disse assim: não, eu vou preparar a terra. Eu vou tirar o mato, eu vou arar essa terra, eu vou jogar o adubo, eu vou preparar tudo, eu vou lançar a semente, e Deus vai mandar a chuva. Quem teve mais fé? Eu não preciso ver o agir de Deus, eu preciso crer no agir de Deus. E quando eu creio no agir de Deus, eu vejo o agir de Deus. É diferente. Nós não podemos ser Tomé: Senhor, mostra aí, se é o Senhor mesmo, a marca dos cravos. Eu simplesmente preciso crer, porque a fé é exatamente isso, é a certeza daquilo que eu não vi ainda, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Aqueles homens tinham fé, e Jesus contempla a nossa fé. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Jesus contempla a sua fé. Viva pela fé. O apóstolo Paulo diz: o justo viverá pela fé, porque é pela fé que a gente vai vencendo todas as batalhas. E eu digo mais para você: sem fé você não frutifica, porque sem fé você não se liga à videira. E se você não está ligado à videira, não vai ser ramo, não vai dar fruto. Tem que estar ligado na videira, tem que estar ligado no que Deus está fazendo na sua vida. Jesus, ele nunca frustra a nossa fé. Jesus, ele nunca chega atrasado. A noção de tempo de Jesus é diferente da nossa, mas ele nunca chega atrasado e nunca vai chegar atrasado, porque tem um tempo certo para tudo na vida. E talvez hoje, querido, seja o tempo certo na sua vida, de você dar um ato de fé, um ato de buscar proximidade com Jesus, um ato de dizer: Senhor, toca no meu coração para me usar o tempo inteiro. E nada vai me impedir de ser usado pelo Senhor. É um ato de entrega.
É um ato de entrega. E talvez nessa noite aqui, último domingo de julho, dia 28 de julho, seja o seu dia de tomar essa decisão diante de Jesus. Sabe, irmãos, sexta-feira eu completei 27 anos. Estou inteiro, né? 27 anos. 27 anos de nascido de novo. Foi no dia 26 de julho de 92 que eu cheguei para fazer uma visita a uma tia-avó, ela estava na igreja, eu fui para a igreja, era o encerramento da série de conferências do mês da juventude. Era, na verdade, a conferência abrindo o mês da juventude. E o nosso pastor, o pastor Joel Siqueira, que era o pastor da PIB de Guarapari naquela época, estava pregando sobre a história de Zaqueu. Eu fui à Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu, para ver a minha tia. Saí de lá salvo por Jesus, porque naquela noite era a minha vez. Era o momento da salvação que eu ia receber do Senhor. Hoje pode ser a sua vez. Você veio aqui para ouvir o coro cantar, você veio aqui talvez para ver aí o testemunho de alguém que foi lá para o Nordeste, você veio aqui por causa da formatura, você veio aqui porque hoje achou por bem aparecer aqui em Heliópolis, na Madame Mariana 116. Ser a sua vez de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Chegou a vez daquele homem aleijado, chegou a vez dos cegos, dos leprosos, chegou até a minha vez. Hoje pode ser a sua vez de dizer para Jesus: eu quero viver para o Senhor. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero me importar mais com os outros, não para policiar os outros, tomar conta da vida dos outros, mas eu quero me importar com os meus irmãos. Eu quero me achegar mais a Jesus. Eu quero crer mais no Senhor e saber que Ele se importa comigo.